Olá, sejam bem-vindos. Estamos mais em uma live hoje com o apóstolo Júlio Brito, aí de Angola, e ele vai falar do que Deus tem feito aí na vida dele, na vida do povo de Angola, esse povo abençoado. E eu vou deixar que ele se apresente porque não tem ninguém melhor que o conheça do que ele mesmo, né? Através da palavra de Deus. Então, o apóstolo sinta-se à vontade e seja bem-vindo ao canal e fale das experiências que tem aí com os irmãos de Angola. Certo. Boa noite, muito boa noite a todos os seguidores do meu amigo e irmão evangelista Marcos. Eu sou o apóstolo Júlio de Brito, visionário da igreja Tenda da Congregação, em Angola, propriamente província de Luanda. Estamos localizados na centralidade do Quilamba. É uma centralidade com uma densa população e também com um número elevado de crentes. O Senhor mandou-me para aqui fazer a obra e tem sido muito bom, porque o nome de Jesus está a ser glorificado sobre a nação angolana. Falar sobre a expansão do Evangelho é um desafio bastante relevante em Angola. Angola está a viver um momento, evangelista Marcos, está a viver um momento do cheiro do avivamento. Já se fala de Jesus como nunca se falou antes. Já se fala do nome cristianismo, cristão, evangélico, movimento pentecostalismo, já se fala com maior alegria e com muita clareza. Resumindo e concluindo, o cristianismo está a ganhar protagonismo na nossa sociedade, no nosso país. Dizer que este é o cheiro do avivamento. É o Amém. cheiro do avivamento. A Angola está a viver uma experiência muito nova. Eu acredito que chegou o momento que os angolanos vão sair do continente africano para falar de Cristo nas 4 partes do mundo. E queria também elucidar que nestes últimos dias que temos visto os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, uma profecia está se cumprindo na Europa. A cada dia notamos a alteração climática. Ontem foi na Espanha, em Valência, há 10 dias atrás foi em Paris. Quer dizer, a frieza que está na Europa é muito grande. E o que se vê em termos de evangelho para a Europa é que Deus vai permitir uma crise. Deus vai permitir uma crise na Europa para usar homens de Deus que vão sair de Angola e outros países de África para levar a solução. O que é que eu quero dizer? Nós estamos numa fase de preparação em Angola. Nós recebemos o Evangelho de mãos abertas. Estamos a ver, neste momento, a queda de uma economia. Essa economia representava o dólar. E estamos a ver a extensão de 5 países que não são só de um continente, mas vão representar o mundo com o BRICS, que é a moeda que vai tomar conta do mundo. Então, está a haver uma oscilação da economia. É tudo profético que está a acontecer. Está-se a levantar o gigante de Gog e Magog. O cristianismo puro que o mundo tem visto vai vir de África, exclusivamente Angola. Eu estou a falar no profético, algo muito importante que está para acontecer nesses dias. Deus está a levantar um exército nessa nação, de jovens, adolescentes. Esse exército que está a ser levantado em Angola vai sarar a Europa, vai sarar a Ásia. Eu creio no que eu estou a dizer. Eu confio nesse Deus
porque Angola é uma terra com promessa. E chegou a hora dessa Angola ser reconhecida, não só pelo petróleo, não só pelos diamantes, mas seremos conhecidos com a palavra de Deus. Amém. Recentemente eu cheguei até o irmão, o apóstolo Júlio, através do evangelista Vitor, que a semana retrasada tiveram aí junto com os irmãos e fez a Certo. indicação. E umas 2 semanas atrás eu fiz um vídeo com o missionário Feliciano a respeito de evangelização de rua. E a gente percebe que a África, tanto a África quanto o Brasil, eles tinham uma cultura religiosa pagana, e Deus tem trabalhado na vida dos angolanos, na vida do povo dele, que tem aceitado a Cristo, para fazer diferença. E segundo as Crônicas 7,14, há uma promessa, uma palavra de Deus para o povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então ouvirei as suas orações. E eu acredito que o povo angolano, o povo africano, eles têm se voltado diante de Deus, têm dobrado os seus joelhos, têm clamado para que Deus possa ouvir a sua voz, a sua oração, para que então possa, assim como o irmão mesmo falou, que não seja somente conhecido como produtor de petróleo, de diamante, mas com o poder da palavra de Deus, para transformar, porque a gente sabe que é uma cultura muito forte de sincretismo na África, e Deus tem quebrado esses protocolos, como é que eu posso dizer, esse sincretismo, através de pessoas que têm realmente se dobrado e prostrado diante dele, para que possa então receber a palavra de Deus. Eu gostaria de saber como o irmão tem comentado aí a respeito do que está muito próximo o cheiro do avivamento aí na África, e principalmente em Angola. E como é que os irmãos têm se preparado para isso, para a busca? O cristianismo ele tem avançado, mas qual a religião predominante aí ainda em Angola especificamente, mas em toda a África aí? O apóstolo está falando que o cheiro está muito próximo e Deus tem trazido revelações através da sua palavra, para que o povo então possa estar buscando e clamando para que a chuva de Deus, a chuva temporal em Seródia, caia sobre toda a terra e o povo seja encharcado, assim como no dia de Pentecoste, que o povo estava ali orando, buscando a presença de Deus, e todos aqueles que permaneceram unânimes, buscando a presença de Deus, todos eles foram cheios. E os irmãos estão nessa perspectiva também de, assim como foi no dia de Pentecoste, para que aconteça também o dia de Pentecoste aí, em Angola especificamente, estão buscando e estão esperando em Deus. É isso o mover de Deus. Eu creio no dia de Pentecostes em Angola. Eu creio. O irmão pode comentar a respeito do que o povo de Deus uma das coisas que para que haja um avivamento, um Pentecoste, é a união do povo de Deus em busca do mesmo propósito, não com partidarismo, mas com a busca do mesmo propósito, que é a palavra de Deus, para que todos possam ser alcançados. Como é que os irmãos têm trabalhado nessa questão aí? Porque eu tenho visto algumas campanhas evangelistas aí de Angola, e o povo angolano ele é muito fervoroso, né? Muito fervoroso quando em relação para crer e acreditar, e muitos milagres têm acontecido aí em Angola, né? Com essas evangelização. Olha, eu me sinto muito feliz porque o evangelista Marcos já estudou a nossa nação. Isso é interessante. Isso quer dizer que nós estamos a ser observados e chegou a nossa vez. Seja bem-vindo a Angola. Espiritualmente, já o sinto aqui. Muito bem. A religião predominante em Angola é a católica, é o catolicismo, e foi tão forte a raiz do catolicismo que acredito que uma porcentagem acima dos 50, 70 ou 60% são católicos em Angola. Confessam o catolicismo. Mas esses ventos que vieram do Congo, ventos que vieram do Brasil, está comigo, evangelista Marcos? Tô ouvindo. São ventos que Ah, mudaram as tendências
do caminho que é a verdadeira palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está comigo? Tô vendo o irmão e tô ouvindo. Pode falar, Lord, apóstolo Júlio. Eu tô this is ouvindo. me. A imagem do irmão que Está sumiu. ouvindo, não é? Posso Agora continuar? tô ouvindo, tô ouvindo. Pode falar. Como? Sim, pode falar. Pois. Ia falando sobre o catolicismo, é a religião predominante aqui, e também falou-me de uma palavra muito importante, do livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se desviar dos seus maus caminhos, e ouvir a minha palavra, e se humilhar aos meus pés. Vivemos numa nação que tem muita, mas muita ditadura. E diante desta ditadura, o povo padece, o povo passa fome, o povo sofre, o povo é humilhado, o povo é sacrificado. E notamos que há uma profecia que se cumpre, não só no trono das nações, mas como em Angola. Estamos a ver a era do rei mau. Temos um rei mau que nos governa. E esse governante leva a nação toda a desviar-se, à corrupção e outras coisas mais. Precisamos desse avivamento urgentemente para quebrar tronos da tradição, para quebrar sofismas, ideais que consistiram e formaram raízes. Por isso é que o nome de Jesus Cristo, ele rompe todas as barreiras. Por isso é que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz toda a verdade. Por isso é que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo nos liberta de todo mal. Eu creio nesse Deus. Eu creio no nosso Jesus. Eu creio que chegou a vez de Angola. Angola não será difícil. Não será difícil. Jesus já conquistou essa nação. Amém, assim eu creio. Jesus já conquistou a nação angolana. É uma questão de tempo e nós seremos ouvidos como um povo que foi resgatado pelo poder da palavra. Como um povo que foi resgatado. Aleluia. O apóstolo Júlio, e principados. Angola é livre no sentido das pessoas poderem adorar a Deus segundo a sua vontade, ou ainda há perseguição em relação ao cristianismo, as pessoas que creem em Deus, se há uma retaliação não física, mas moral, que fala que é livre, mas no final das contas não é tão livre assim. Angola está livre para adorar a Deus, as pessoas podem adorar a Deus sem nenhuma resistência, sem nenhuma, como é que eu posso dizer, sem nenhuma retaliação. Nós somos um Estado leigo. Um Estado leigo dá-nos acesso a falarmos legalmente, porque o Estado já reconheceu a Igreja. A Igreja foi reconhecida nos anos 70, 80, e a Igreja é livre. Mas as barreiras que opõem-se contra a Igreja são de forças espirituais, da maldade. Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes das trevas, tronos da maldade. Então, e o que isso traz? A consciência do mal na cabeça das pessoas. Tem igrejas que dividem famílias por causa disso. Because of magic, you know. Tem famílias que se separam. Então o evangelho ainda não está a ser pregado de maneira genuína. Temos muitos falsos profetas que fizeram das suas igrejas negócio para enriquecerem com lucro fácil. É só que a mão de Deus vai passar sobre a vida deles. A mão de Deus
A Shekinah de Deus vai limpar essa nação. Amém. O juízo de Deus virá antes do avivamento. Assim como não haverá arrebatamento sem antes acontecer o avivamento. É porque a própria palavra do Senhor diz que Cristo não voltaria sem antes os quatro cantos do mundo ouvisse a palavra de Deus, né? E por mais que a gente tenha, hoje a gente tem acesso às informações através da online, porque isso tem nos possibilitado agora nos comunicar, eu aqui na Inglaterra, o irmão em Angola, em Luanda especificamente, né? Tem facilitado a expansão do reino também, para que possa alcançar vidas. Mas mesmo assim, ainda há pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E nós que estamos aqui, estamos buscando em Deus, esperando o avivamento. O avivamento, como o irmão mesmo falou, o avivamento é de fora para dentro. Quando Deus quando a gente for mudado por Deus, então Deus começa a operar através das nossas vidas, né? Não, de dentro para Para fora. fora, de dentro para fora. E quando Deus nos muda, aí as pessoas que estão à nossa volta, elas também vão ser impactadas, porque vão ver algo diferente em nossas vidas e vão ver que realmente há poder no nome de Jesus. Porque Cristo, quando esteve aqui em vida, em carne, ele, quando foi aos céus, disse: olha, eu vos deixo o Espírito Santo e vos dou poder e autoridade para pisar sobre os males desse século. Há uma promessa sobre as nossas vidas que nós temos o direito de reivindicar e utilizar. Porque a própria palavra diz que não somos nós, mas pela capacidade do Espírito Santo, que recebemos essa força, essa autoridade para ir contra as hostes demoníacas, para que não tenha resistência, para que elas percam suas forças e o nome do Senhor seja glorificado, ainda que as dificuldades apareçam, ainda que as barreiras apareçam. Porque o próprio Cristo falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu sou contigo. Assim como eu venci, vós vencerás também. E eu creio nessa palavra, que todos nós estamos batalhando nesse sentido, por mais difícil que seja cada dia, seja em Angola, seja aqui na Inglaterra, em Portugal, no Brasil. Todos nós estamos passando por momentos que somente através da palavra de Deus que vamos conseguir avançar. Porque há uma opressão e uma retaliação não física, mas no mundo espiritual, assim como mesmo o irmão comentou, né? Em Efésios, que a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades. E só através do poder do nome de Jesus Cristo que a gente vai ter força o suficiente para destronar essas forças demoníacas. Eu lembro que na passagem de Daniel, a palavra do Senhor disse que Deus tinha liberado uma bênção na vida de Daniel, mas por conta de oposições celestiais, de legalidade, foram mais de 21 dias Daniel com seus joelhos dobrados, buscando em Deus para que pudesse receber e para que pudesse ouvir a voz de Deus, né? E eu acredito que nos dias de hoje também é a mesma coisa, né? Há uma força que, não somente com as nossas palavras, tem que ter oração, tem que ter jejum, uma vida consagrada diante de Deus, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus e consiga dar caminhar, né? Há bocado falou sobre a questão da união entre as igrejas. Não temos essa união entre as igrejas. Por quê? Porque é uma corrida, é uma competição. O que está acontecendo no Brasil hoje é o que vai acontecer em Angola. O juízo de Deus virá para mostrar que Ele é o eu sou. Muita gente no Brasil, muitos líderes religiosos de igrejas pentecostais, neopentecostais, evangélicas, eles agarraram a política, não vou citar nomes, o evangelista Marcos sabe, não vou citar nomes, e perderam a unção de reavivar vidas. Nota que o que é que faz as igrejas competirem? O que faz as igrejas competirem é o amor às coisas do mundo. Quando Jesus encontrou-se com Pedro, Pedro deixou o barco. Pedro, João e Tiago deixaram o barco. Jesus disse: eu vou vos ensinar a serem pescadores de homens.
Quando Jesus encontrou Mateus, Levi, cobrando impostos, Mateus deixou tudo. Olha que quando Judas rejeitou e traiu o mestre, foi retirado e foi substituído por Matias. Mas nos 11, quando Judas saiu, só um era letrado, Levi, Mateus. Todos eram analfabetos, indoutos. Hoje nós queremos misturar as nossas qualificações acadêmicas com o poder do Espírito Santo. Nota que Eliseu não passou na escola dos profetas, mas os profetas estavam admirados com a graça da unção que estava sobre Eliseu. Porque quando Elias subiu, entregou algo importante para Eliseu. É a era dos remanescentes de Deus, não dos contaminados do mundo. Lucas 4:1 diz: e o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto. Não foi o diabo que levou Jesus no deserto. Jesus tinha acabado de receber o Espírito Santo por meio do batismo. Uma voz bradou bem alta lá dos céus e disse: eis o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo se apossou de Cristo. Cristo, sim, ele começou a ser chamado de Cristo. Era o Jesus Nazareno, Jesus o Galileu. E quando ele vai para o deserto, ele estava preparado. E nesta onda da competição, tem muita gente que quer entrar no Evangelho, mas não está preparado para a missão. O que nos capacita para a missão é uma unção genuína, que diz assim em Atos capítulo 10, verso 38. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e virtude no Espírito, nós só precisamos do Espírito Santo. Precisamos dos frutos do Espírito Santo. Precisamos dos dons do Espírito Santo. Dos 9 dons e dos 9 frutos. Para que os 5 ministérios venham a fluir em nós. Ministério apostólico, profético, pastoral, evangelista e o de mestre. Hoje, Cristo foi o único que andou nos 5 ministérios. Mas hoje estamos a ver apóstolos debilitados só num ministério. Por quê? Eles querem levar a igreja e querem levar negócios. Querem levar a igreja, mas querem ser reconhecidos no mundo. Satanás, quando veio para Cristo e disse: transforma essas pedras em pão, Cristo disse: nem só de pão viverá o homem. O homem que não desafia a si mesmo, renunciando ao mundo, ele nunca vai conhecer a graça. Que ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Graça é favor de Deus, é dependência total. Porque quando Cristo foi ungido, no dia do batismo, ele deixou de trabalhar com a marcenaria, deixou de fazer bancos, deixou de fazer mesas. Paulo deixou de ser general, deixou de ser advogado. O que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, na sua trajetória para abrir as 3 igrejas, ele não precisava de trabalhar para sustentar ninguém. Lá na frente é que ele fazia tendas e lenços. Mas ele tinha o apoio de muitas mulheres, como Lídia, que era uma grande empresária. Nós hoje perdemos a unção genuína porque queremos ser homens de negócios e homens de Deus. Condenatório errado. Temos que desafiar a graça. Se Cristo multiplicou os pães e os peixes pela graça, Cristo não disse: vão comprar aí no supermercado, vão buscar ali a água, vão buscar o peixe. Não. Ele perguntou e ele apresentou a Deus. Os servos de Deus hoje na face da terra têm medo de viver pela graça. Satanás veio para Cristo: se prostrado me adorares, dar-te-ei todos os reinos da terra. Jesus Cristo disse: somente ao Senhor meu Deus adorarei. Colocou ele no pináculo: lança-te daqui para baixo. Lança-te. E os anjos do Senhor te vão agarrar. Jesus disse: não tentarei ao Senhor meu Deus. Hoje nós queremos fazer a obra para mostrar. Hoje nós queremos fazer a obra para aparecer. João 3,30 está dizendo: importa que você diminua para que ele cresça.
Nós queremos crescer. Só existe um eu só. Queremos ser Jesus, o Bacalaia, Kandaramande. Essa confusão toda só está a acontecer porque Satanás está a fazer muita gente trocar o propósito por propostas. O maior aliado do governo angolano aqui é a igreja. Porque o pastor quer ter um carro, quer ter um Jeep V8, Toyota VX, quer ter um Lexus. Então, vendem as almas para a política. Eu assumo o que eu estou a dizer aqui. Eu assumo. Essa live pode parar em qualquer parte do mundo, eu assumo. Eu estou a falar no poder do Espírito Santo. O problema, o juízo que caiu sobre o Brasil, também vai cair aqui. Foi uma pouca vergonha. Homens de Deus profetizando porque o Bolsonaro será o presidente. Eu recebi de Deus. Que tamanha mentira. E Deus disse, eu ainda sou Deus. Aqui no Brasil, eu ainda sou Deus. Eu ainda sou o Deus dos brasileiros. O homem não pode colocar na sua boca aquilo que eu não coloquei. Porque coisa nenhuma chega até o homem, a não ser que venha dos céus. Mateus 6, na oração do Pai Nosso, nos dá uma direção que, para que a gente realmente conheça a vontade de Deus, devemos entrar no nosso quarto em secreto e pedir a orientação a Deus para que Ele possa nos nortear. Ontem ainda estava conversando junto com o pastor Moisés, que é um pastor do Instituto Bíblico Português, que eu tive uma live com ele ontem, aí de Portugal, e a gente estava comentando a respeito de examinarmos a palavra de Deus, né? E o apóstolo Paulo, como o irmão comentou, ele deu umas diretrizes, deu uma ressalva para o povo de Bereia, porque de todas as igrejas que ele foi, só o povo de Bereia que consultava a Bíblia para saber se as pessoas, aquilo que a pessoa estava falando, se era de Deus ou não era, para testificar. Porque a própria palavra em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. E a gente só consegue conhecer e prosseguir no nome dele se a gente souber a quem estamos servindo e como estamos servindo, né? Para que a gente possa entender do que Deus está falando. Assim como o apóstolo falou a respeito das pessoas que têm falado coisas que não são de Deus, é justamente por isso que é a necessidade de a gente estar com as nossas vidas voltadas diante, com os nossos joelhos voltados diante de Deus, para que a gente possa ouvir e entender a palavra de Deus, para saber discernir o que tem acontecido nos tempos de hoje. Porque a gente vive o que a própria palavra diz, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, porque deixaria daqui a 2 semanas eu vou ter uma live junto com o pastor Gleidson, que é um pastor da Assembleia daqui da Inglaterra, e o nosso tema é sobre a glória da segunda casa ser do que a primeira. Porque lá em Ageu 2,9 fala que muitos deixaram a obra do Senhor para fazer as suas coisas pessoais, né? E então Deus também permitiu que algumas coisas viessem sobre a vida deles, justamente para isso, para que eles pudessem voltar e fazer a obra de Deus. Então, eu acredito que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu creio que Deus já tem limpado, assim como está limpando no Brasil, em Angola também, aqui na Inglaterra, por todo o mundo. Eu acredito que Deus já tem passado a sua peneira, já peneirando aqueles que têm causado danos ao reino. Porque a própria palavra diz que tem pessoas que, além de não entrarem nos céus, ainda vão impedir outras de entrarem também pelo seu testemunho, né? E eu acredito que aqueles todos nós que realmente desejamos conhecer e estar diante de Cristo, assim como o apóstolo Paulo, que possamos estar em uma corrida, não uma corrida como não sabe para onde vai, como se estivesse tocando no vento, mas correndo com um propósito, né? Correndo para o encontro do noivo, para a vinda de Cristo, a segunda vinda aqui na terra, para que possa levar o seu povo lavado e remido pelo sangue dele. Eu acredito que Deus também tem incomodado muita gente para que possa, então, viver diferente e deixar que ele nos transforme para que a gente possa, então, ouvir a voz dele audivelmente. Porque a palavra de Deus diz que a ovelha conhece o seu pastor. E nós não podemos dizer que conhecemos a Cristo se a gente não reconhecer a voz dele
para onde estamos caminhando, porque a ovelha sem pastor ela fica perdida, mas com o pastor a própria palavra diz que muitos abandonaria as ovelhas, mas Cristo, o autor, o pastor dos pastores, sumo sacerdote, ele mesmo ia reunir o seu rebanho para que pudesse direcionar, porque muitos deixaria as suas ovelhas para que pudesse ser atacada por lobos. E a gente vê que há muitos lobos durante, não somente em Angola, no Brasil, mas no mundo todo, pessoas trajadas de lobo, de ovelha, mas o seu coração é como se fosse um Uhum. lobo, querendo tragar as ovelhas de Cristo, né? E nós estamos aqui justamente para isso, para poder orar, buscar a direção de Deus, para que a gente também não possa ser uma pedra de tropeço, né? Porque a palavra mesmo, a gente sabe que a palavra diz: o que me adianta ganhar o mundo todo e perder a minha alma, se não estiver fazendo de acordo com Cristo? Para que no último dia a gente não possa ouvir do mestre dizer e a gente falar: Senhor, eu preguei no seu nome, evangelizei, cantei, fiz isso, fiz aquilo, e não escutar de Deus, de Jesus: afasta de mim que eu não te conheço. Porque a palavra do Senhor diz que muitos vão pregar, muitos vão glorificar o nome dele, mas Deus não está na vida deles, né? E a gente tem que estar nessa corrida constante, justamente para não ir por esse caminho, estar trabalhando em vão, porque a palavra do Senhor diz que em vão é o trabalhador se Deus não guardar. Se a gente não for guardado por Deus, não for orientado por Deus, tudo que a gente fizer aqui vai ser em vão. Então, para que a nossa corrida não seja em vão, a gente tem que estar diante dos pés de Cristo. E não tem outra alternativa se a gente não prostrar os nossos joelhos. Porque ainda que a gente peça oração para um e para outro, mas é uma busca pessoal para que o coletivo possa ser também alcançado, né? O coletivo ele só é coletivo se eu fizer a minha parte, o apóstolo fizer a parte dele, e a gente buscar individualmente para que quando tivermos em coletividade, a presença de Deus se manifeste, né? Pode falar mais. O apóstolo gostaria de comentar mais alguma coisa para que a gente possa encerrar a live? A minha última palavra para encerrar a live é que aquele que ainda está a fazer o mal, arrependa-se. Porque a mensagem que Cristo nos deixou não foi a mensagem da teologia da prosperidade, mas a mensagem do arrependimento. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é fonte de rendimento, mas é a porta para a salvação da vida eterna. Amém. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10: acaso o Senhor me chamou? Acaso eu recebi o Senhor no Espírito para agradar os homens? Paulo está a querer dizer que já está morto com Cristo. Existe um mundo espiritual à nossa volta. E esse mundo espiritual, ele nos protege dos répteis, dos extraterrestres, de forças ocultas e espirituais. Se nós pudéssemos abrir a nossa visão para ver o que está à nossa volta, nós íamos correr aos pés de Deus, bem rápido. Mas estamos mais preocupados com a picanha, com a lagosta, com o camarão, com o carro de luxo, com o fato. Não. Cristo disse, Mateus capítulo 6, verso 27 ao 33. Ele está a falar para não nos preocuparmos com o que havemos de vestir, nem com o que havemos de comer, mas colocamos em primeiro lugar o reino dos céus. Quem não coloca o reino dos céus em primeiro lugar é a semente que caiu em terra espinhosa. Os abrolhos vêm, sufocam esta pessoa. Precisamos do evangelho genuíno. O evangelho genuíno é o evangelho da mensagem do arrependimento. Muito obrigado, Amém. Evangelista Marcos, por essa oportunidade. Eu faço mais as lives no Facebook. Um dia também vou convidá-lo para o ouvir pregar, mas foi uma honra muito grande estar aqui consigo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que o Senhor continue guardando a sua família. Amém. E que por intermédio desta live, o Senhor também lhe testifique algumas coisas, assim como eu também aprendi algo consigo hoje. O Senhor faça graça no seu ministério.
na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Amém. No poderoso nome de Jesus Cristo. Quero agradecer também pelo fato do irmão ter aceito o convite e estar falando de Cristo, porque justamente é esse o intuito, de não levantarmos bandeira, mas a única bandeira que levantarmos é o nome do Senhor ser glorificado e pelo menos tentar nessa união de estarmos sem fronteiras de bandeiras, de dogmas religiosos, mas que o único objetivo nosso é sempre glorificar o nome do Senhor, porque se não for Ele em nossas vidas, nada vai fazer sentido, né? Só para Ele e por Ele que toda honra e toda glória seja dada para Deus, porque só Ele é digno de toda adoração. E eu quero agradecer pela vida do irmão também, pela família do irmão, o ministério também que Deus tem desenvolvido aí em Angola e que muitas vidas possam se render a Cristo através da vida do irmão, assim como já tem sido. E será um prazer participar também da live do irmão quando assim houver o pedido. O pedido A oportunidade, sim. quando fizer o pedido já está aceito. Antes de pedir já está aceito já. E que Deus possa nos abençoar. E muito obrigado por essa oportunidade de ter aceito e falar de Cristo, do que Deus tem feito aí em Angola. Um grande abraço aí para Angola e para o povo angolano, o povo africano, o povo de Deus, né? O povo de Deus que continue sendo abençoado. Então, até a próxima, que Deus abençoe. Tá bom, tá bom. Pode falar o que o irmão falou aí. Shaleno Kiambote. Shaleno Kiambote. Até, I'll see you tomorrow. Ok, see you tomorrow.